Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é Eduardo Penha, diretor de marketing e comunicação da Case IH para a América Latina. E o tema da nossa entrevista será Fazenda Conectada Case IH. Eduardo, prazer enorme ter você comigo aqui nesse bate-papo. Prazer é meu, Divino. É uma satisfação conversar com você e com todos os seus ouvintes hoje. Cara, nós vamos falar de um assunto bem interessante. Eu vi algumas informações, fiquei assim muito curioso de entender o que é essa Fazenda Conectada Case IH. Me conta, o que é isso? Olha, Divino, o agronegócio brasileiro está passando por um momento de transformação, uma revolução no agro. A gente está entrando agora na era da agricultura digital. Então, antigamente, a gente se falava muito das máquinas, dos tratores, das colheitadeiras, de modo muito bruto. Agora, a conectividade ela chegou realmente para mudar os patamares de produtividade no país. Nós idealizamos a Fazenda Conectada, e ela está localizada no município de Água Boa, no estado do Mato Grosso, para mostrar para o produtor rural todos os benefícios que a conectividade traz. E essa fazenda, ela não é um evento que nós fizemos de lançamento, muito pelo contrário, é um projeto de médio e longo prazo para mostrar na prática todas as máquinas conectadas e as soluções de conectividade que a Case está trazendo para o produtor rural. Nós fizemos uma parceria com a TIM para levar a conectividade para aquela região. Junto com a TIM, instalamos uma antena na sede da fazenda, e também uma outra antena na zona urbana ali do município de Água Boa. E essa antena ela não traz conexão internet de banda larga 4G somente para a propriedade. Ela, como a gente fala, a internet não tem porteira, né? Então ela está favorecendo, está levando conectividade para mais de 93 propriedades rurais no entorno da fazenda e no município de Água Boa. Então, isso acaba beneficiando vários outros fatores, além da própria fazenda, né? Mas voltando um pouco aqui para falar especificamente da Fazenda Conectada, o grande objetivo dela é desmistificar algumas dúvidas que o produtor rural tem sobre a conectividade, né? Trazer para ele num ambiente real, porque nós não criamos uma fazenda. Essa fazenda ela tem 3 mil hectares, ela já trabalhava numa situação normal, e nós estamos colocando nela agora máquinas conectadas e outros serviços conectados dos nossos parceiros para mostrar todos os benefícios da conectividade na fazenda, né? Para ilustrar esses benefícios, para deixar muito claro, colocar em números o que as vantagens de ter uma fazenda conectada, nós contratamos uma empresa de fora do grupo, tá? Para ilustrar e para nos trazer indicadores dos benefícios da conectividade, né? Esses indicadores, Divino, nós dividimos eles em 3 grandes pilares. O primeiro deles, nós medimos eficiência agrícola e operacional. E, obviamente, o principal indicador disso é produtividade. Mas produtividade não pode nem deve ser o único fator a ser medido, apesar de ser o mais importante. Nós medimos também redução de custos. Então, com a conectividade, o produtor vai gastar menos combustível, né? Ele vai gastar, com certeza, através da agricultura de precisão e vários outros serviços conectados, vai gastar menos insumos, menos defensivo agrícola. Então, nós temos 3 ou 4 indicadores aí nesse grande pilar de eficiência agrícola e operacional, que vai muito além somente do aumento de produtividade. O segundo pilar de indicadores, Divino, ele refere-se à sustentabilidade. Então, é uma responsabilidade nossa, do nosso país, do agronegócio, também preservar o meio ambiente para que o agronegócio realmente, como já está sendo, seja sustentável. Em resumo, nós temos que fazer mais com menos. E é o que o Brasil vem fazendo há muitos anos e por isso somos considerados aí o celeiro, né, grande produtor de alimentos do mundo. Crescemos muito pouco em área nos últimos 10 anos, mas temos crescido muito em produtividade.
Isso com certeza vai se alavancar agora com a conectividade. Então, esse pilar da sustentabilidade, nós vamos medir emissão de carbono, né, menor uso de defensivos agrícolas, protegendo assim o meio ambiente. Por último, e aí é fundamental e é uma dúvida muito grande do produtor rural, nós vamos medir a viabilidade técnica, né, tecnológica, financeira. Ou seja, se eu investir em conectividade na minha fazenda, quanto tempo eu tenho o retorno do investimento, né? E nós vamos provar isso tudo com indicadores para que o produtor se sinta mais seguro e saiba o que ele vai estar fazendo quando conectar a sua fazenda. Bacana. Toda vez que se fala em agricultura 4.0, é comum falar assim, quando o 5G chegar, vai ser assim, os tratores vão andar sozinhos. Hoje já anda, lógico, mas os tratores andarão sozinhos, tudo vai acontecer via internet, você vai desligar, vai ligar, vai saber o consumo de combustível. O 5G não chegou e vocês estão antecipando isso para o momento de 4G. Por que isso? Hoje, a internet que nós estamos utilizando e que é a internet da zona urbana é o 4G, né? 700 MHz, uma conexão aberta. E é mesmo exatamente a internet que a gente usa hoje na área urbana que nós estamos levando para a área rural. E é o que é necessário para 100% das operações dos serviços conectados, né, que são exigidos, que a gente precisa para a parte da agricultura, para a conexão de máquinas agrícolas. Hoje, todos os produtos conectados, as máquinas conectadas, não precisam ainda do 5G. Obviamente que o 5G vai chegar no Brasil, e a nossa empresa parceira TIM, ela é pioneira nisso, já tem uma fazenda modelo onde está sendo estudada a tecnologia do 5G, e toda a instalação 4G que nós estamos fazendo, que nós fizemos na fazenda conectada, ela está preparada para quando sair o leilão das empresas com 5G, o 5G chegar no Brasil, a gente fazer o upgrade, né? Então, hoje, para ficar muito claro, porque existe um comentário muito forte, né, na mídia hoje sobre essa questão do 5G, o 5G chegando no Brasil e tal, não chegou o 5G no Brasil ainda, tá? O 4G é o que nós temos na Fazenda Conectada, é exatamente o mesmo da área urbana, e ele atende 100% das exigências de conectividade das máquinas agrícolas, né? E ainda assim, complementando o que eu falei, a conexão 4G que a gente tem na fazenda, ela está preparada para receber o upgrade para 5G quando for necessário. Quando vocês visualizaram esse projeto, vocês começaram a idealizar e tal, qual que era o objetivo principal? Olha, a agricultura digital, ela é um caminho sem volta. Hoje não tem como nós fazermos agricultura de precisão sem a conectividade. Então, respondendo de uma maneira bem direta a sua pergunta, qual foi o principal objetivo? Posicionar a nossa marca como líder na agricultura digital e mostrar para o produtor, aproximar o produtor dos benefícios da conectividade, tá? Mas de uma maneira real. Eu não posso ficar falando de conectividade sem mostrar para o produtor rural quais os benefícios que ela traz. Como que ela mexe no bolso? Qual que é o retorno dele sobre isso, né? E a gente sempre comenta que esse retorno, eu já falei, ele tem um retorno na produtividade, que é o principal fator, mas a gente tem que cuidar muito e prestar atenção na redução de custos. A gente sabe que as fazendas hoje têm que produzir mais sempre, mas a redução de custos é um fator fundamental e ela afeta diretamente lá na última linha, quando a gente vai medir a lucratividade da fazenda, né? Então esse é o propósito, aproximar a conectividade do agricultor que ainda não tem. E aqui um ponto importante, né? A gente fala em conectividade, a nossa fazenda lá em Água Boa, a fazenda conectada da Case, ela tem 3.000 hectares, né? No Vale do Araguaia, ali no Mato Grosso. Mas a conectividade, ela está aberta para grandes, médios e pequenos produtores também, sabia, Divino? É uma coisa que eu quero entender daqui a pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e eu quero que você me explique, porque é outra dúvida que eu fiquei com ela agora. Já já a gente volta. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi a escolha de Água Boa, no Mato Grosso. Por que a escolha dessa cidade? Qual foi o critério de escolha? Olha, Divino, seria muito fácil se a gente escolhesse uma região de baixa produtividade, colocasse máquinas conectadas, vários serviços conectados na fazenda e depois falasse, nossa,
Olha o aumento de produtividade que gerou em consequência da conectividade. Não era esse o propósito. Nós fizemos justamente o inverso. Água Boa, no Vale do Araguaia, é uma região de altíssima produtividade. A gente sabe que o Mato Grosso é o principal produtor de soja do Brasil, Mato Grosso e Paraná ali sempre brigando pela ponta. Então, nós escolhemos essa região de alta produtividade para mostrar que, mesmo em regiões de altíssima produtividade, a gente consegue obter ganhos consideráveis trazendo a conectividade para dentro da fazenda. Esse foi o principal motivo. O segundo motivo é a nossa conectividade, a nossa conexão, essa de 700 MHz, 4G, banda larga da TIM, ela é aberta. Ela conecta máquinas, mas também conecta serviços e conecta pessoas. A gente sabe que a cidade de Água Boa é um polo do agro brasileiro. Então, tem startups, tem escolas, tem hospitais, e a conectividade que a gente trouxe para a fazenda está beneficiando mais de 16 mil pessoas na região. Então, hoje é muito comum a gente falar aqui na zona urbana do delivery, fazer uma consulta, a telemedicina, né? Fazer uma consulta através do WhatsApp. Então, a gente está possibilitando aulas, né, EAD, ensino à distância, é uma coisa que no passado estava muito distante, mas de um ano para cá, nesse período da pandemia, se tornou muito comum. Trazendo a internet para a região, a gente está possibilitando esse acesso a uma internet de velocidade para todas essas pessoas. Então, a Fazenda Conectada, ela conecta muito mais que as nossas máquinas. Estamos conectando pessoas e trazendo aquilo que realmente a população de Água Boa merece. E aí a gente consegue também, com ensinos à distância, capacitar todo o pessoal, trazer cursos. A internet hoje, para quem vive com ela, é muito difícil a gente falar, poxa, vamos voltar anos atrás e viver sem a internet, né? Virou um item essencial agora, básico, né, para a nossa vida. Eduardo, eu acho muito bacana essa atitude da Case de querer democratizar o projeto, né, fazendo com que haja inclusão, e a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas por outro lado, quando você fala de uma rede de internet aberta, lembra o nome hacker, lembra de invasão, ou seja, acaba não ficando assim um pouco mais exposto, né, tanto o equipamento quanto a propriedade de uma forma geral? A pergunta é muito boa, porque existe sempre essa preocupação, né? Inclusive, existem pessoas que ainda hoje não fazem compras pela internet com medo de que tenha que a internet possa clonar o seu cartão ou coisa do tipo. Mas a internet que está sendo que foi instalada agora na Fazenda Conectada e também na região da zona urbana de Água Boa é a mesma que nós temos hoje na cidade e é a mesma que hoje a gente tem acesso a nosso extrato bancário, a gente faz operações pelo banco, então ela está totalmente protegida dessa ação de hackers. Quando eu falo totalmente, obviamente que tem mecanismos por trás que fazem essa proteção, né? E no nosso sistema em específico, isso falando sobre a internet de um modo geral, né? É a mesma que a gente usa na cidade, né, que faz operações do banco. Mas depois nós temos os nossos sistemas. Então, e a gente vai falar, eu gostaria de falar um pouco na frente sobre como que a gente faz esse monitoramento da frota, a gestão agronômica das máquinas. Temos o nosso sistema específico que ele é totalmente protegido contra a ação de hackers ou coisas do tipo que possam ir lá furtar dados ou alguma coisa do gênero. A internet do Brasil é muito ruim, né? Mesmo o 4G, ele é péssimo. Numa live, trava. Então, eu fico imaginando todas essas máquinas conectadas, dá uma travada, e aí, o que acontece? Quando você fala em travar, a gente está falando, me lembra da questão do trator autônomo. É isso! Não tem perigo do trator sair do rumo que ele tem que ir e de repente fazer coisas que não tem que fazer, atropelar alguém, passar por cima do galpão, sei lá, coisas desse tipo? Entendo. A questão da autonomia, a gente está seguindo alguns passos, né, Divino? Então, hoje, nós já apresentamos em 2017 no AgriShow o trator autônomo, né? Ele é um trator que ainda, obviamente, o Brasil ainda não está preparado para ter um trator desse, ele está em testes ainda nos Estados Unidos, né? Isso quando eu falo questão de produção em série, porque a gente precisa, obviamente, da internet de banda larga em boa parte da zona rural do país. E o nosso país hoje, esses são dados da Anvisa, né? Mais ou menos com 11% ou 12% de toda a área rural
coberta com internet, tá? Mas a conexão que a gente fala e que nós temos hoje instalada na Fazenda Conectada, e é o que é necessário para realizar os serviços que a gente tem hoje, ela é para que a gente consiga ler a máquina, e aí é uma comunicação de 2 vias, tá? Então, existe a possibilidade de nós lermos, coloco entre aspas aqui a máquina, para entender qual que é a saúde dela, tá? E de maneira que dentro das nossas salas de controle a gente consiga receber um alerta de erro, por exemplo, né? Tem muita eletrônica embarcada nessa máquina, né? E então consigo entender a saúde dela e receber alertas de erro e também sinais, avisos de uma manutenção programada, tá? Então, e a comunicação de 2 vias é o quê? A primeira comunicação é da máquina para nós. Nós, eu digo fábrica ou rede de concessionários. A segunda é a nossa com a máquina. O que eu posso fazer? Primeiro que eu posso atualizar um software da máquina. Então, para melhora de performance, atualização, update do software, eu posso, de maneira remota, atualizar. E a segunda, e talvez aqui a mais importante delas, Divino, e aqui que a gente fala o que é a conectividade na prática, né? Vamos imaginar uma fazenda que está localizada a 300 quilômetros, 3, 4 horas de carro do concessionário mais próximo, tá? E o trator parou. Deu um problema, né? E o trator parou. Sem a conectividade, o que vai fazer? Ele tenta com o mecânico dele da fazenda fazer uma intervenção, e se não conseguiu, vai ter que chamar o mecânico da concessionária. O mecânico vai levar mais ou menos 4 horas para chegar até lá, né? Vai fazer o diagnóstico da máquina. Se der para arrumar, ele arruma na hora. Se não der, e se faltar alguma peça, ele tem que voltar até a concessionária, mais 8 horas, né? E de voltar lá e faz a intervenção na máquina. O que a conectividade faz de diferente? Lembra que eu falei que tem a comunicação da máquina conosco? Então, esse alerta de erro, esse caso aconteceu já na nossa primeira sala de controle, que foi inaugurada em Goiás, uma concessionária da nossa rede, e era um Steiger, um trator de 420 cavalos, ele emitia um sinal de erro. O pessoal da sala de controle recebeu esse sinal, ele é um código, né? E através desse código não conseguia saber exatamente qual era o erro. Entrou em contato direto com o operador na fazenda. Sempre através da sala de controle. O pessoal da sala de controle estava onde? O trator estava em Goiás, a sala de controle estava onde? A sala de controle localizada no concessionário da região. Ele estava localizado a 300 quilômetros da fazenda. Ok. Tá? E 300 quilômetros da fazenda. E aí o pessoal falou, e através do código que a sala de controle recebeu, nós chamamos essa sala de controle de IFS Connect Center, né? Então, até o final do ano nós vamos terminar de inaugurar a 18ª, então vamos ter 18 na rede de concessionários espalhados nos 4 cantos do Brasil, e temos uma na nossa fábrica aqui de Sorocaba, tá? E recebeu esse alerta de erro. Com esse código, e junto com o operador, eles conseguiram detectar qual era o problema. Ele terminou de fazer o diagnóstico, né, da máquina, tudo isso de maneira remota, e já viu qual era o problema, e sabia qual peça necessitava ser trocada. Deslocou um mecânico até lá, o mecânico consertou e voltou. Então foi uma economia de tempo enorme. E quando a gente fala em produtividade, a gente sempre usa isso como o melhor indicador, né, de uma propriedade. A gente tem um outro fator que está diretamente ligado, que é a disponibilidade da máquina. Então, o agricultor quer a máquina pronta para trabalhar sempre, né? Então, quanto menos tempo a máquina ficar parada por uma questão de um reparo, algum conserto, alguma coisa, muito melhor. E isso é um exemplo prático de como que a conectividade pode ajudar em tudo isso, né? Esse foi um exemplo claro, prático, e que aconteceu faz mais ou menos uns 45 dias lá no estado do Goiás. E tem vários outros. Tem situações que a gente fala que a máquina está lendo, está passando para nós nas salas de controle o seu estado de saúde, né? A gente pode antever uma situação que pode acontecer no futuro e já agir antes para que a máquina fique disponível e não fique parada, né? Que é um terror para o agricultor hoje isso. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, Eduardo, a respeito dessas salas de controle para o monitoramento das máquinas. Como é que acontece? Como é que é isso? Eu quero entender essa sala. Eu não entendi ainda como é que é. Legal, Divino.
As salas de controle de monitoramento, nós chamamos de AFS Connect Center. Tá? Nós temos uma delas localizada aqui na nossa fábrica de Sorocaba, tá? E já temos várias outras na rede de concessionários espalhadas pelos 4 cantos do Brasil. Até o final do ano, até dezembro, 18 delas já estarão prontas e em funcionamento. Mas para que serve? Essa é a curiosidade, né? Que sala que é essa que monitora? Tal? Nós fazemos, através dessas salas, o monitoramento da frota, tá? A gestão de dados e também a gestão agronômica das máquinas que estão conectadas. Tá? Até quantas máquinas podem ser administradas, eu não sei bem qual a palavra utilizar agora, por uma dessas salas? Quantas forem possíveis. Não existe um limite para conectar, para que a gente possa observar. Dentro das salas, a gente consegue delimitar a região que a gente está trabalhando. Então, o que acontece? Como nós temos, cada concessionária tem a sua região de atuação, normalmente ela delimita ali os seus clientes e, através disso, que ela tem uma, entre aspas, limitação de atuação, né? Então, ela faz o monitoramento da gestão da frota dos clientes dela, obviamente aqueles clientes que autorizarem que sejam, que a gente faça esse acompanhamento, né? E que, de fato, não... Só para eu entender melhor, a ideia de vocês é que cada concessionária tem uma sala dessas? Exatamente isso. E aí ela vai delimitar ali o seu território e aquela sala daquela concessionária, por exemplo, eu estou em Rio Verde, Goiás. A Planalto Case aqui em Rio Verde vai ter uma sala lá e eles vão gerir as máquinas dos clientes na região de atuação deles, é isso? Exatamente isso. Cada concessionária com a sua região de atuação. E ali são técnicos, né, são especialistas específicos, tá, que vão trabalhar nessa gestão, e são 3 pilares aí, né? A gente fala que tem o monitoramento e a gestão da frota, né, a gestão de dados e a gestão agronômica, né, para a gente ver como está a situação de solo, tudo isso que as nossas máquinas ou drones conseguem mapear para que a gente faça uma aplicação cada vez mais precisa. Tá? Como eu falei lá no começo da nossa conversa, a gente gasta muito menos produzindo muito mais. Essa é a vantagem da conectividade. Essa é a vantagem da agricultura de precisão que a Case trouxe há alguns anos atrás, né? E essas salas de controle, elas nada mais... Nós temos um sistema específico, né, com todos os mapas e também indicadores da saúde da máquina, onde a gente consegue ficar observando 7 dias por semana, tá? Numa situação de como que a máquina está se comportando no campo. Mas não são só as salas de controle que fazem esse monitoramento, Divino. O próprio produtor, através do seu computador, do seu celular, do seu tablet, ele pode também monitorar a sua máquina, de qualquer lugar do mundo, seja lá onde ele esteja. Pois é, mas ele pode monitorar, mas ele pode interferir em alguma coisa, ele pode fazer alguma ação ali que vai fazer com que a máquina, sei lá, ande ou funcione, eu não sei. Ou só o centro de comunicação, essa sala de controle que pode fazer? Ele pode, depende do tipo de modificação, né? Então, o que você falou é comunicação de 2 vias. Então, se eu vou, por exemplo, assim, eu preciso fazer uma atualização no software, quem tem o acesso a isso é a sala de controle. Ah, tá. Né? Então, não é o produtor. Mas um exemplo agora do produtor, como que ele pode entender o que estava acontecendo. Nós fomos numa propriedade para fazer uma demonstração da nossa colheitadeira Axial Flow Série 250 Automation. Esse nome, mas o que significa Automation? Ela é uma máquina que ela consegue... Primeiro que ela tem 4 modos de colheita, então o produtor, o operador, ele escolhe, eu quero maior rendimento, ou eu quero mais qualidade de grãos, e a máquina se autoajusta apenas com esse toque de botão. Uhum. Então eu quero maior rendimento, ela vai trabalhar numa velocidade maior, né? Vai colher muito mais, e ela se autorregula ali. A partir disso, o que ela vai fazer? Você começa a colher, então entrou no talhão, dependendo da condição de solo, da condição climática, ela vai se autorregulando para atingir aquilo que você escolheu lá no começo, que era o maior rendimento, né? E ela vai aprendendo com isso. É uma máquina que tem mais de 16 sensores, e ela vai lendo o que está acontecendo no momento da debulha, no momento da colheita, e vai se autorregulando automaticamente. Isso é o que a gente chama de verdadeiro automation, machine learning. A máquina aprende com ela mesma, né? Então, por que eu estava falando dessa? Eu dei só essa introdução para falar que nós somos uma capacitação para os operadores desse nosso cliente, e a gente falou, poxa, essa máquina oferece tudo isso, e tem outra, você pode acompanhar vários indicadores da máquina no seu celular, você quer ver?
instalamos o aplicativo e tal, e ele ele falou, poxa, quero que me alerte aqui no celular quando o operador, a máquina passar de 7,5 km por hora, por exemplo. Né? Eu não gosto de correr muito com a minha máquina. Tá bom, saiu, beleza. Começamos o treinamento e propositalmente a gente passou dos 8 km por hora, ele voltou lá e falou, estava escrito, olha aqui, ó, chegou a 9 por hora, gostei desse negócio, sabe? Então, é uma forma, é uma brincadeira, mas você consegue saber exatamente o que o operador está fazendo na máquina, Divino, é impressionante. Ele tem a visão no celular dele, do monitor, que o próprio operador está vendo. É como se ele estivesse dentro da cabine. Bom, o nosso tempo já acabou. Tem uma dúvida que eu ainda tenho aqui, que você tem 30 segundos para me sanar essa dúvida. O produtor tem máquina antiga, muitas vezes. Essas máquinas antigas, elas também podem ser conectadas? Sim, podem ser conectadas, porque nós temos dispositivos de fábrica, tá, que fazem a conexão dessas máquinas. Então a resposta é sim, não se preocupe. E outra resposta também que é super importante, não são só máquinas de grande e alta potência que podem ser conectadas, já são os tratores de 80, 90, 100 cavalos, também pode ter conectividade. Bom, então deixa eu roubar mais 30 segundos de mim mesmo aqui. Quer dizer que se o produtor é pequeno ou médio, ele também tem acesso, ele não tem que ter 3.000 hectares para ter acesso a toda essa conectividade? De maneira alguma. Então aqui são 2 pontos. Primeiro, a máquina menor, ela pode ser conectada, e isso pode ser feito através do aftermarket, comprar dispositivos que fazem a conexão da sua máquina, tá? E também, quando você tem uma grande propriedade do lado, por exemplo, que colocou as antenas e tem conectividade, a conexão é aberta. Essas outras propriedades no entorno também são beneficiadas. Que legal, cara. Quando o tempo acaba, mas o assunto não, é maravilhoso. E eu acho que a gente vai ter que logo voltar a conversar sobre esse assunto, porque muita coisa ficou para trás. Eu quero que você assuma um compromisso aqui agora de ir atualizando os meus ouvintes a respeito desse assunto. Bacana? Já está combinado, desde já, Divino. Sempre à disposição para a gente poder falar com você, com todos os seus ouvintes. Cara, muito obrigado. Essa parceria com a Case sempre assim, me atendeu muito bem. Eu já fui na fábrica e tal. Tem uma parceria de longo prazo e eu gosto muito disso. Agradeço imensamente a você, a Rafa, toda a equipe aí. Muito obrigado e nós estamos sempre à disposição de vocês. Abraço, viu? Que ótimo, o prazer foi nosso, Divino. Aguardamos você aqui na nossa fábrica de Sorocaba de novo, para conhecer o FS Connect Center assim que acabar essa questão da pandemia. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.